os sinais do anticristo nesse mundo. Você já parou para pensar que o anticristo, a besta, tudo o que provém do inferno para os últimos tempos, às vezes já possa estar aqui no nosso mundo, no meio de nós? Pois é, anticristo, apocalipse, fim de mundos são temas polêmicos que se encontram na Bíblia Sagrada e que hoje eu trouxe alguns versículos bíblicos que estão falando sobre a questão do anticristo. Como você pode perceber o anticristo no mundo? Esta folha estão os versículos bíblicos do qual eu peguei para podermos falar nesse vídeo sobre o anticristo na Terra. Tudo com base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então aqui não será a minha opinião ou a opinião de alguma igreja, mas sim diretamente e especificamente o que está somente na Bíblia Sagrada. Vamos ao primeiro versículo bíblico. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. A apostasia são as pessoas com um espírito que está totalmente fechado para Deus, está totalmente fechado para Jesus Cristo. São pessoas assim que, como se dizem, amaldiçoam a palavra de Deus, veem a Bíblia Sagrada como algo que deve ser mudado, como se acreditasse que a Bíblia Sagrada é uma mentira. E no nosso mundo de hoje, você, como cristão, ou você que não é cristão, é um ateu, seja lá o que for, você já parou para pensar, você já conheceu alguém que tem esse espírito de apostasia, onde para ele tudo é incredulidade, um coração totalmente fechado para Deus, que amaldiçoa a palavra de Deus e acha que a Bíblia Sagrada está errada, deveria ser mudada porque é uma mentira? Então, pessoas com essas características são pessoas do anticristo, pessoas que têm a mentalidade segundo aquilo que Satanás pensa e não segundo o que Jesus Cristo pensa à luz da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus. Nada mais é o filho da perdição do que Satanás. Até porque também Satanás, antes de ser chamado como Satanás, o enganador, o pai da mentira, ele era conhecido como Lúcifer, um anjo da luz nos céus. Mas hoje ele é conhecido como enganador, como pai da mentira, como aquele malvado que implanta o pecado nas pessoas para fazerem elas caírem. E tudo isso porque ele teve orgulho e soberba nos céus de querer ser como a Deus. Então, o que fez Satanás ser conhecido como Satanás é porque ele foi soberbo e foi invejoso, foi egocêntrico, de não estar contente com a posição que tinha nos céus e querer ser como Deus. E pessoas como estas, pessoas enganosas, pessoas mentirosas, pessoas soberbas, pessoas que não estão contentes com aquilo que têm e por isso elas desejam não apenas ser como a outra pessoa, mas ter a vida daquela outra pessoa. Sabe, pessoas com essas 4 características, você já pode perceber que são pessoas que estão com a mente delas de acordo com aquilo que provém do anticristo.
E o anticristo nada mais é do que tudo aquilo que é contra Cristo Jesus. Desde a palavra, desde o modo de se comportar, desde o modo de pensar, o modo de agir, o modo de escolher as coisas no dia a dia, de decidir os caminhos, de decidir como solucionar os problemas. Satanás, ele é alguém que se opõe a tudo o que vem de Deus. Então, se você percebe aqui no mundo pessoas que às vezes estão se opondo a tudo aquilo que provém de Deus, certamente está vindo do inimigo. E da mesma forma que Deus usa pessoas para o bem, o diabo também consegue usar pessoas para o mal. Porque tem pessoas que rejeitam a Deus e não querem a Deus, mas se permitem terem os pensamentos e o coração diante daquilo que é mal, escolhendo seguir um mau caminho e escolhendo seguir pensamentos e doutrinas que provêm totalmente do diabo. Ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Mateus 24, verso 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Um dos sinais de que nós nos encontramos no final dos tempos e que o anticristo já está no nosso meio são profetas que se levantam para falar no nome de Deus, dizendo que teve uma visão de Deus, que tem uma palavra de Deus, que recebeu uma revelação angelical. E aí ele vai falar isso para a pessoa, quando na verdade ele está mentindo. Ele está inventando uma falsa profecia, ele está inventando um sonho, ele está inventando aquela palavra, usando a palavra de Deus para que o outro acredite naquele engano, acredite naquela mentira e esse falso profeta possa tirar proveito daquela pessoa. Então isso é um dos sinais do anticristo no mundo e também um dos sinais de que está no final da existência desse mundo, onde nada mais existirá. Porque sim, esse mundo ele é perecível e não é à toa que cada ano que se passa nós percebemos que as coisas que acontecem levam para que esse mundo chegue ao fim. E nesse momento nós precisamos pensar: eu vou servir a Deus ou a Satanás? Eu vou decidir acreditar na obra de Cristo, na cruz do Calvário, confessar Cristo como meu dono, como meu Salvador e receber a salvação que vem dos céus? Ou eu vou morrer nesse mundo e no final ter como destino o inferno? Não que Deus queira que você esteja no inferno, porque o inferno foi feito somente para o diabo e seus demônios. Mas aqueles que infelizmente não quiseram a Deus, rejeitaram a salvação que vem em Cristo Jesus, eles não poderão estar nos céus, porque como estar nos céus se ele negou a salvação, se ele negou o céu, se ele negou a Deus, se ele negou a Jesus Cristo? Não tem como. E outro versículo bíblico que se encontra em Tessalonicenses capítulo 2, no verso 8, 10. Então será revelado o perverso, e a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderiam salvar.
Aqui já está falando outra característica do anticristo e do fim do mundo, o amor se esfriando, quando as pessoas deixam de ter empatia pelo outro, quando as pessoas já não conseguem mais amar porque elas desistiram do amor. É muito importante a gente saber que ações de Satanás, que sempre se resumem em morte, mentiras, em hipocrisias, sempre se resumem em roubar tudo da pessoa, roubar a fé, roubar a esperança, roubar a sua dignidade, roubar a sua prosperidade, roubar os seus pertences, sabe? Mentiras e enganos para que a gente acredite de forma errada e não certa. Tudo isso são sinais do anticristo e tudo isso nesse mundo já são sinais de que nós estamos no final dos tempos. Mesmo que você pense que falta muito tempo para que o final do tempo chegue ao seu fim, isso é uma mentira. Falta pouco tempo para que para que nós possamos ver esse mundo finalmente chegando ao seu fim. Falta pouco tempo porque cada vez mais a gente percebe o quanto as coisas estão sendo aceleradas, o quanto as coisas não estão passando, elas estão voando, voando assim depressa que a gente pensa, nossa Deus, como que está passando rápido, como que passou e eu nem vi, passou em um piscar de olhos, como que as coisas estão sendo aceleradas. Como que as coisas aqui nesse mundo, de um lado há tanta luz, há tantas pessoas se levantando, indignadas e indo à frente de tomar partido e fazer coisas boas, como também existe o segundo lado, em que há pessoas cheias de trevas, cheias de maldade, cheio de palavras ruins para machucar o coração de outra pessoa, e pessoas das trevas se levantando para espalhar a escuridão. E a gente vê esse contraste no nosso mundo, nos nossos dias de hoje, entre luz e trevas, céu e infernos, pessoas que servem a Deus e pessoas do anticristo, pessoas que vão tudo contra a palavra de Deus que se encontra na Bíblia Sagrada, pessoas que vão contra tudo aquilo que é princípio de Jesus Cristo, pessoas que acreditam de forma mentirosa, de achar que se ela ter fé em Deus, mas não acreditar que a Bíblia Sagrada é correta e que a Bíblia Sagrada deve ser aceita pela metade, no versículo bíblico que você gosta e que convém para a sua vida, e o versículo bíblico que vai confrontar a sua vida e a sua atitude, você joga isso no lixo. Esse versículo bíblico que você não concorda, você despreza. Esse versículo bíblico que você acha aterrorizante e por isso você fala que não deve acreditar nele, fazendo da Bíblia Sagrada, eu acredito na Bíblia em uma parte, mas essa outra parte da Bíblia eu jogo ela no lixo porque é mentira, fazendo você acreditar que a Bíblia Sagrada é mentira e verdade, dizendo assim a Deus, Deus, a sua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, mas eu discordo do Senhor, porque o Senhor é mentiroso, fez um livro com mentiras e algumas verdades. Sabe, pessoas pensam esse tipo de coisa da Bíblia Sagrada. Pessoas têm a crença em Deus, mas não acredita que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está correta. Não acredita que a Bíblia deve ser incluída na vida dela. Tem pessoas que acreditam em Deus, mas não quer ir à igreja porque ela fala, tal pessoa 5 anos atrás
me feriu e era um cristão evangélico, gospel, e aí eu não gosto da igreja porque há 5 anos atrás aquela pessoa me feriu. Beleza, a palavra de Deus fala o quê? Que é para você olhar para Jesus, para a obra do Calvário de Cristo e não para o homem, para a mulher que erra. E você ainda usa a pessoa de 5 anos atrás que te feriu como desculpa para não ter comunhão com o corpo de Cristo, que é sim com defeitos, porém buscam a presença de Deus para que sejam melhores a cada dia. E você não deve ter como foco as pessoas, mas sim o olhar fixo em Jesus e saber que precisamos sim andar com pessoas. E existem pessoas, eu tenho fé em Deus, mas eu não vou na igreja. Eu acredito que eu devo ter um relacionamento com Deus adâmico, que na época de Adão era só Adão e Deus e mais ninguém. Então, assim, você acredita que só você e Deus sozinhos, sem ter comunhão com o corpo de Cristo, é suficiente? Quando a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, fala que precisamos congregar porque os tempos são são ruins, os tempos são tenebrosos. A vinda de Jesus Cristo nessa terra está próxima e a gente precisa se preparar para a chegada de Jesus Cristo, para que nós estejamos prontos para sermos levados aos céus. Até porque o anticristo e os sinais de fins de tempos leva a uma segunda questão que se chama o arrebatamento. Na Bíblia Sagrada fala muito sobre o arrebatamento, porque vai chegar um tempo em que as coisas que nós vivemos hoje no mundo, que são ruins, ela vai ficar pior. E quando ficar pior, Jesus Cristo dos céus, ele vai vir. E então, o crente que está preparado para a volta de Jesus, ele vai ser levado para os céus. Ele vai ser retirado da terra e não vai passar pela grande tribulação. E quando a grande tribulação finalizar, quando todas as profecias de Apocalipse se concretizarem, e olha, para quem lê Apocalipse sabe que os 7 cavaleiros que conta na Bíblia Sagrada de Apocalipse, já alguns deles já foram soltos no mundo. Então, assim, a Apocalipse está se cumprindo na Terra, e então está muito perto de chegar o tempo de Jesus ir arrebatar aqueles que estão prontos para Ele, está muito perto da grande tribulação, está muito perto de a escritura de Apocalipse terminar de chegar ao seu fim, terminar de chegar ao fim, para que tudo isso que está no mundo se acabe, e então Deus e Jesus Cristo venham e estabeleçam o reino deles, e então Deus refaça novos céus e novas terras, que fala em Apocalipse, quando haverá um céu novo e uma terra novo, para as pessoas poderem viver, onde não haverá lágrimas, onde não haverá tristeza, onde não haverá morte, onde não haverá doença. E assim, tudo isso está perto, mas algumas pessoas acreditam que vai demorar. Mas isso é uma mentira do diabo, que infelizmente muitas pessoas acreditam. Anticristo, arrebatamento, grande tribulação e o final dos tempos, até que tudo termine e enfim chegue o momento de haver o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém que Deus nos promete. São temas polêmicos, temas extensos que
não vai ser só nesse vídeo que iremos poder compreender, porque a pessoa precisa buscar na Bíblia Sagrada vários e vários versículos bíblicos que falem a respeito. São temas assim que a pessoa precisa ter um estudo um pouco mais prolongado. Eu mesma tenho 6 anos que tenho lido a Bíblia Sagrada e estou conseguindo fazer esse breve resumo para vocês a respeito disso, mas há muito mais coisa a ser dita, muito mais coisa a se falar a respeito. Mas assim, nesse vídeo de hoje, o foco é mostrar que o anticristo está nesse mundo e eu acredito que está muito perto de nós o anticristo. Sabe, Satanás, ele é esperto, ele é astuto. Lúcifer, nos céus, ele conseguiu convencer anjos a caírem junto com ele, de tamanha esperteza que ele tem na lábia. Então, assim, eu acredito que para quem tem os olhos espirituais e o discernimento em Deus abertos, percebem que o anticristo está ao nosso redor e é fácil de encontrá-lo. Porque aqueles que se levantam contra Deus, aqueles que estão com o espírito de apostasia, aqueles a quem se rebelam, aqueles a quem estão na iniquidade, estão vivendo uma vida totalmente pecaminosa sem querer se arrepender disso, aqueles que acreditam que a Bíblia Sagrada precisa mudar e ser reescrita, aqueles que pensam desse jeito, que amam mais ao dinheiro do que a Deus, que buscam as riquezas desse mundo acima de Deus, são pessoas que já estão sendo enganadas, estão vivendo, estão fazendo escolhas de acordo com aquilo que vai contra a palavra de Deus. São pessoas que estão sendo reféns da mentalidade do diabo, de como Satanás pensa e quer que as coisas sejam. São pessoas que Satanás já está usando para serem o anticristo aqui no mundo, já que elas estão sendo contra tudo que vem de Cristo Jesus. Então, assim, é uma coisa simples você saber que o anticristo está ao nosso redor e está operando para coisas ruins e está operando para tudo aquilo que não vem de Deus, porque tem prazer na maldade, tem prazer no engano. E eu quero que nessa simplicidade você consiga compreender essa mensagem e buscar na Bíblia Sagrada um aprofundamento, não se contentar apenas com esse vídeo, até porque também o que eu falei de grande tribulação e de arrebatamento tem várias divergências, vários versículos bíblicos, há muito conteúdo em cima disso. Então o que eu disse não é tudo. Eu sou nova aqui nas gravações, então assim, eu tô falando de acordo com o que eu já entendo, e apesar desses anos lendo a Bíblia, o que eu entendo ainda é pouco, então vocês precisam buscar na Bíblia Sagrada. Acredito que eu não posso ter conseguido ser aqui 100% perfeita no vídeo, né? Ninguém é perfeito, mas aqui eu tô tentando buscar ajudar você, buscar levar a palavra até as pessoas, porque o tempo que nós vivemos é necessário pregar o Evangelho. Tô buscando fazer a minha carreira profissional na área de evangelizar as pessoas, porque sim, todos nós precisamos de dinheiro, e não que eu esteja usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, mas estou dignamente fazendo aquilo que eu consigo fazer e conseguir prosperar na área financeira, porque desse jeito a gente consegue ajudar pessoas
Estou aqui também para poder abençoar sua vida, porque eu ouço palavra de pessoas que são cheias de Deus, que abençoam a minha vida e me ajudam, então eu quero retribuir para outras pessoas. E assim, eu estou tentando acertar e acredito que eu esteja acertando mais do que errando. Então, com esse vídeo e esse meu esforço, essa minha dedicação, esse meu nervoso que eu tô sentindo agora, e mesmo assim tô aqui em frente à câmera, me ajude, se inscreva no canal, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo, curta ele, se inscreva no meu canal, assine o sininho, ative o sininho para receber notificação. Participe da campanha de oração de Salmos 91 que eu estou fazendo. Todo dia um versículo bíblico de Salmo 91 está sendo publicado. Assista os meus shorts e me ajudem a crescer, ajudem a palavra de Deus crescer e seja abençoado com esta palavra. E lembre-se, o anticristo já está ao nosso redor. Tenha você esse discernimento espiritual, tenha você o cuidado, porque nós, como cristãos, se a gente já pode ter a facilidade de cair na mentira do diabo, quem lhe dera então pessoas que não estão firmadas na palavra de Deus, o quanto elas são reféns daquilo que o diabo fala. Então, assim, divulguem esse vídeo para mais pessoas e busquem na Bíblia Sagrada, busquem pesquisar versículos bíblicos que falam sobre o anticristo no Google. Vai aparecer links com versículos bíblicos só sobre esse tema, para você já ler. Então, assim, busque a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, por favor, me ajude e compartilhe ele.